Comer salada e cortar o açúcar é o pior erro que as pessoas com açúcar elevado podem cometer se quiserem controlar esse problema. Meu nome é Jair Messias Bolsonaro e meu pai foi diabético por 8 anos e isso quase custou sua perna. Nível de açúcar até 100 é normal, de 100 a 126 já começa o desespero porque está ficando pré. E se não fizer nada em menos de 2 anos, 85% das pessoas desenvolvem diabetes tipo 2. Mas o que faz seu açúcar saltar de 100 para 130 em questão de semanas? Você sabe. Eu achava que era carboidrato, cerveja, doce, mas é mentira. E eu vou explicar. Eu conheci o Dr. Takashi Yamamoto, pesquisador da Universidade de Okinawa, no Japão, e que me mostrou algo assim, simplesmente chocante. Carboidrato não é a causa da tipo 2. Você pode comer pão na chapa sim. Já foi comprovado cientificamente. Sabe por quê? Porque o pâncreas de quem tem tipo 2 produz sim insulina. O problema é que dentro do pâncreas tem algo devorando a insulina natural do seu corpo. Um parasita chinês açucarado. Pesquisadores de Harvard comprovaram a existência de um parasita diabético que está se alimentando da insulina do seu pâncreas neste exato momento. Uma vez infestado, seus níveis de açúcar disparam e os picos de glicose ficam cada vez maiores. É por causa deste parasita que a cada dia que passa, coisas como sede incontrolável, formigamentos, perda da visão, feridas que não cicatrizam, tudo isso começa a virar rotina. Bom, a boa notícia é que tem como eliminar esse parasita. Só para você ter uma ideia, meu pai gastava R$380 por mês em metformina e glifagem e aplicava insulina todos os dias. Tudo inútil, como o Dr. Takashi me explicou. Se seu pâncreas produz insulina, por que injetar mais insulina? A menos que você continue alimentando esse parasita que está aí arruinando sua saúde até levar a sua vida ou até mesmo as suas pernas. Foi quando ele me ensinou uma receita natural que mudou tudo. Hoje, 6 meses depois, a glicose está em 82 pontos. Ele parou com todos os medicamentos. Come pão, bolo, cerveja, sem medo, até mesmo sem culpa. Suas pernas não formigam mais. Visão ficou nítida e pode voltar a dirigir à noite. E pela gratidão ao Dr. Takashi, eu quero mostrar uma entrevista que ele gravou no programa Saúde e Ciência. E nessa entrevista ele explica melhor e ainda fala do teste de 3 perguntas para saber se você já está aí infectado. E além dos 3 ingredientes que exterminam 99% dos parasitas diabéticos. E nessa entrevista também você vai entender porque a indústria farmacêutica processa médicos que divulgam isso. Então, se você não quer passar o resto da vida dependente de medicamentos que não curam, se não quer mais ter medo de perder a visão, as pernas ou até mesmo a vida, né, faz o seguinte, clique no botão abaixo e assista enquanto a entrevista ainda está. Olá, meu nome é Takashi Yamamoto, especialista em reversão natural da diabetes tipo 2 com mais de 22 anos de experiência. E se você tem pré-diabetes, diabetes tipo 2 ou problemas relacionados à glicose elevada, se você tem sintomas como formigamento, tontura, visão embaçada, cansaço excessivo, dores no corpo ou vontade de urinar frequentemente, ou mesmo se você está cansado de se entupir de glifagem, metformina e morre de medo de sofrer uma amputação, ficar cego ou ter um ataque do coração. Esse será o vídeo mais importante da sua vida, porque nos próximos minutos eu vou desmascarar todos os ladrões, vigaristas e mentirosos que têm sugado dinheiro do seu bolso, forçando você a gastar horrores ao seguir o próximo tratamento para diabetes ou pílula mágica que eles oferecem. Também vou te mostrar a verdadeira razão pela qual você não consegue controlar seus níveis de açúcar no sangue, embora você já tenha feito de tudo. E já te adianto, a culpa não é sua. Na verdade, estudos recentes comprovaram que a causa da diabetes tipo 2 tem pouco a ver com sua dieta, genética ou idade, mas sim com o parasita chinês açucarado, que contamina seu corpo e se alimenta da insulina que seu pâncreas produz, o que aumenta drasticamente a glicose no sangue e causa diabetes tipo 2. Mas o pior vem depois, porque esse parasita chinês também ataca outros órgãos do corpo, causando inflamação crônica severa, Alzheimer e até mesmo câncer, em 67%. Você e seu médico nunca ouviram falar sobre isso devido a ser algo totalmente novo descoberto pela ciência. E hoje eu estou aqui no programa Saúde e Ciência e daqui a alguns segundos eu vou revelar tudo em detalhes. E ainda nessa rápida entrevista também, mostrarei como preparar um xarope caseiro com casca de banana para que você possa baixar a sua glicemia para menos de 100 pontos em 24 horas e começar a reverter os sintomas causados pela diabetes em 25
dias ou menos. Isso pode parecer duvidoso, mas é isso que aconteceu com outras 17.164 pessoas espalhadas pelo Brasil que já testaram e aprovaram essa solução e conseguiram finalmente se libertar dos picos mortais de açúcar no sangue. Então, não tire os olhos da tela e assista a essa entrevista a seguir até o final. Honestamente, mal posso esperar para que você experimente a sensação de como é estar totalmente livre da diabetes tipo 2. Poder comer aquele delicioso bolo de chocolate com calda ou aquela lasanha saborosa no almoço do domingo com a família. Sentir o sorriso bobo se espalhar pelo seu rosto quando olhar no espelho e perceber que perdeu 5, 10, 15 quilos de pura gordura diabética. E se sentir realmente vivo quando notar sua energia e vitalidade voltando ao máximo, independentemente se você tem 40, 50, 60 ou mais anos de idade. E bom, eu sei que nesse momento você pode pensar que isso é bom demais para ser verdade. Mas vou te mostrar todos os estudos científicos e testes que comprovam essa descoberta. E também como a minha própria mãe, que teve coma diabético, conseguiu reverter essa situação apenas usando esse xarope da casca da banana todo dia pela manhã. Então, por favor, preste atenção nesta curta entrevista, porque eu revelei qual é a solução natural que pode realmente reverter sua diabetes rapidamente. Vamos lá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que esteja assistindo, né? Muito prazer, aqui é Andressa Camargo, apresentadora do Saúde e Ciência. E hoje temos o privilégio de bater um papo rápido com uma das maiores autoridades da América Latina em diabetes tipo 2. Um verdadeiro pioneiro que está revolucionando nossa compreensão sobre esta doença. O Takashi Yamamoto é um japonês e um dos maiores pesquisadores na área da endocrinologia há mais de 22 anos. Durante esse tempo, Takashi Yamamoto publicou mais de 54 estudos que foram responsáveis por grandes avanços científicos para o combate à diabetes. E claro, devido a este feito, Takashi foi nomeado como chefe de pesquisa mais jovem da maior instituição brasileira voltada ao combate a doenças crônicas, onde atua até hoje. Mas a verdadeira paixão de Takashi é ajudar pessoas comuns, assim como você e eu. Desde o início de sua carreira, ele ajudou mais de 28 mil pessoas ao redor do mundo a gerenciar e controlar naturalmente o diabetes tipo 2 sem a necessidade de medicamentos e injeções de insulina. Seus métodos foram tão bem-sucedidos que em 2023, cientistas norte-americanos apelidaram-os de Protocolo Takashi nos círculos médicos. Senhoras e senhores, depois de muita insistência e espera, é com imensa honra que damos as boas-vindas ao pesquisador Takashi Yamamoto. Obrigada por ter tirado um tempo de sua agenda para compartilhar suas ideias conosco aqui hoje. Nossa, Andressa, desse jeito até me sinto importante, hein? Mas enfim, muito obrigado. A honra é realmente minha de estar aqui com vocês. Estou aqui hoje com a missão de espalhar a minha recém-descoberta, que mostra uma brecha escondida na casca de banana, que fazendo este ritual de 30 segundos de maneira correta, qualquer pessoa tem em suas mãos o tratamento mais poderoso para o combate à diabetes tipo 2. De início pode parecer assustador, mas daqui a alguns segundos nós vamos mostrar, com evidências científicas de mais de 27 estudos aprovados pela revista Saúde Pública Brasileira, que mostra a eficácia dessa solução natural. E ainda mais, vamos mostrar casos de pessoas reais que tinham os piores quadros de diabetes e que reduziram completamente os sintomas em apenas algumas semanas usando o método que revelarei hoje. Então, se você ou um ente querido está com pré-diabetes ou lutando contra a diabetes tipo 2, peço que preste muita atenção a cada palavra que estou prestes a dizer. Este pode ser o ponto de virada da sua saúde. Eu estou arriscando todos os meus anos de pesquisas para expor o lado sombrio da indústria farmacêutica chinesa. Uma indústria que lucra mostrando que o diabetes é incurável e que a medicação vitalícia é a única opção. Mas a verdade é que esta é uma grande mentira que manteve milhares de brasileiros nas garras dessa doença, roubando-lhes a saúde e a paz de espírito, não é? E por se tratar de um assunto tão delicado que vai contra o que a mídia não quer expor, é bem provável que essa entrevista seja censurada em breve. Então, é importante que você assista agora, ok? Antes que eu me esqueça, quem ficar até o fim receberá um presente especial que dei apenas 2 vezes em minha prática nos últimos 11 anos. Maravilha! Nem eu sei qual é este presente. Mas enfim, antes de explicar, gostaria de saber rapidinho sobre suas motivações para buscar tratamentos alternativos para diabetes tipo 2. Eu recebi a informação de que, por incrível que pareça, sua mãe também enfrentou problemas sérios com diabetes. Estou certa? Sim, na verdade minha mãe tinha um dos piores quadros de diabetes tipo 2 e já chegou até a sofrer de coma
coma diabético. Deixa eu dar uma breve esclarecida aqui. Assim, Andressa, até recentemente eu recomendava para os meus seguidores os mesmos tratamentos que meus colegas de profissão, metformina, glifagem, manter sua alimentação saudável. É claro, em casos mais graves, recorremos a injeções diárias de insulina. No início, esses tratamentos tradicionais funcionam, mas depois de um tempo, você sabe, eles param de ser eficazes. Não tem jeito. E muitos seguidores vêm até mim assustados, dizendo que estavam perdendo a esperança ou que eu estava enganando eles. É claro, isso começou a afetar meu próprio psicológico como especialista em controle e tratamento do diabetes. Ver meus pacientes tristes, inseguros e com medo do futuro foi de partir do coração. Até que um dia, a minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida, veio me dizer que estava se sentindo fraca, tinha visão turva e estava um pouco tonta. Sinais claros de diabetes, né? Exato. Aí no dia seguinte fizemos um teste em jejum e foi confirmado. Minha mãe estava com diabetes tipo 2. Os níveis de açúcar no sangue em 262, o que é bastante preocupante, né? Afinal, ela estava se aproximando do limite de 280, que é a zona onde a pessoa pode correr o risco de ter um coma diabético. Felizmente, ela veio me ver naquele dia, porque se tivesse demorado a vir ao meu escritório, nem quero pensar no que poderia ter acontecido. Nossa, Takashi, que horrível. Sim, sim. Mas aí, como de costume, minha mãe começou a tomar metformina, injeções de insulina, cortou os doces e foi um grande desafio para ela. E mesmo depois de 2 meses com o tratamento, por incrível que pareça, a condição dela só piorou. Nossa, foi um caso bem severo então, né? Absolutamente. A visão dela ficou ainda mais embaçada. Ela começou a sentir muito formigamento nas mãos, nos pés, pressão alta, colesterol alto, ganhou 11 quilos nessa época. Ela reclamava constantemente da falta de energia, de não conseguir mais levar os netos dela, meus filhos, para passear no parque. A verdade é que minha mãe, que já foi cheia de vida e sempre irradiava felicidade por onde passava, foi perdendo aos poucos a centelha e o amor pela vida. Mas o maior susto que tivemos foi ali na metade de 2022. Minha irmã Yumi me ligou chorando do hospital, dizendo que nossa mãe teve uma crise e desmaiou na cozinha. Como disse, foi só um susto. Mas quando fui ao hospital visitá-la, minha mãe simplesmente desabou e disse que não aguentava mais aquela vida, que estava cansada de ser uma preocupação para nós, que se sentia um fardo na nossa vida. Aquilo foi de partir o coração, deu a sensação de que ela estava desistindo da vida, estava apenas esperando para ir embora, sabe? Eu sinto muito, Takashi. Isso é um assunto muito delicado, que na maioria das vezes não é comentado assim, né? Com certeza, Andressa. E eu falo com dor no coração porque isso realmente me atingiu. Afinal, ela não sofria sozinha, né? Eu me sentia um fracasso porque vivia pensando como um pesquisador não pode ajudar sua própria mãe a reverter minimamente o caso de diabetes dela, mas então naquele dia fui à casa da minha mãe e fiz um jantar saudável para ela. Conversamos por horas, oramos juntos. E antes de ir embora, segurei firme nas mãos da minha mãe e prometi que faria de tudo para encontrar uma solução definitiva para o que ela estava passando. Algo que realmente funcionasse, não apenas para controlar o diabetes tipo 2, mas para combatê-lo e reduzi-lo. É claro, para ajudar não apenas ela, mas todas as pessoas que estão perdendo os momentos mais doces da vida por causa dessa doença. É de partir o coração ver as pessoas perdendo não apenas a saúde, mas a capacidade de desfrutar dos simples prazeres da vida, não é? Quero dizer, especialmente quando afeta nossos relacionamentos com os entes queridos. Totalmente. Mas, de certa forma, essa experiência pessoal com sua mãe o motivou a encontrar uma solução natural, não é? Com certeza. Foi meu amor por minha mãe que me fez encontrar, alguns meses depois, esse xarope antidiabético feito com casca de banana que depois de 8 anos sofrendo dessa doença, fez minha mãe se livrar completamente do diabetes. Eu tô falando de uma solução simples e acessível que qualquer telespectador pode usar para controlar a glicose e expulsar essa doença sem sair de casa. Incrível especialista Takashi. Fico feliz que você conseguiu transformar esse caso delicado em algo positivo e que agora está ajudando milhares de outras pessoas também. Mas me responde uma coisa. Por que essa solução que encontrou funciona muito bem? E por que, na sua opinião, os tratamentos recomendados pelos médicos não? Funcionam porque essa solução natural age diretamente na causa raiz da diabetes e não apenas nos sintomas, como fazem esses tratamentos convencionais. Metformina, glifagem, injeções de insulina, dietas de baixo carboidrato e todas essas opções focam apenas em uma única coisa: reduzir o açúcar no sangue, que é apenas a ponta do iceberg. Por isso, milhões de brasileiros acabam falhando na hora que querem tentar tratar a diabetes. Interessante. Mas então qual é a verdadeira causa da diabetes, Takashi? Geralmente as pessoas dizem que são os carboidratos e açúcares, não é? Sim, sim. Então, esse é um conhecimento muito popular. Claro que essas coisas influenciam sim na sua saúde, mas não são o que realmente causam diabetes tipo 2. A
prova disso é que depois de 1990, muitos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, Alemanha, até o Japão, meu país natal, começaram a adotar medidas preventivas contra o consumo de carboidratos, ou seja, consumir cada vez menos carboidratos e alimentos açucarados. Mesmo assim, as taxas de diabetes continuaram a subir assustadoramente no mundo inteiro. Mas então, se não são os carboidratos e o açúcar, o que poderia ser a causa do diabetes? Para pensar, Andressa. Já faz décadas que a diabetes tipo 2 existe. Durante todos esses anos, cientistas do mundo inteiro procuram por uma solução para essa doença, mas ninguém nunca encontrou nada que realmente funcionasse para todas as pessoas. Então eu comecei a me perguntar se o que causa a diabetes é a falta de insulina para controlar níveis de açúcar no sangue e a insulina tem origem no pâncreas. Será que algo acontece dentro do pâncreas que prejudica a produção de insulina? Afinal, o pâncreas é um órgão importantíssimo, já que é responsável por produzir a insulina que vai transportar a glicose para dentro da célula. Sem insulina, nosso corpo simplesmente não consegue controlar os níveis de glicose. Não importa o que você faça. Na minha cabeça, isso fazia muito sentido. Realmente faz muito sentido, Takashi. Então você começou a pesquisar sobre o pâncreas. É isso? Isso mesmo. Eu decidi pesquisar mais a fundo para descobrir se algo de errado acontece com ele para causar diabetes tipo 2. E para fazer isso, eu me reuni com mais de 34 pesquisadores brilhantes do Instituto Albert Einstein e liderei uma pesquisa com mais de 4.000 voluntários entre 40 e 75 anos. O estudo funcionou da seguinte maneira. Primeiro, nós separamos as pessoas em dois grupos. Grupo A, que eram compostos por pessoas que sofriam com diabetes tipo 2. Grupo B, que era composto por pessoas que não sofriam com a doença. No começo foi difícil, mas após 14 meses, observando os hábitos e as rotinas, analisando principalmente o intestino de cada uma dessas pessoas, nós descobrimos algo chocante que mudou tudo. As pessoas do grupo A, que sofriam com diabetes tipo 2, estavam infectadas por um parasita maligno no organismo. Já as pessoas do grupo B, que não sofriam com a doença, praticamente não tinham esse parasita. Pareceu muito estranho. Então, assim que eu percebi isso, decidimos aprofundar nossos estudos sobre esse parasita. Depois de 27 estudos clínicos analisados, os efeitos desses parasitas, até então desconhecido, estavam 100% confirmados. Esse parasita, que foi apelidado de parasita chinês açucarado, é sem sombra de dúvida a causa definitiva da diabetes tipo 2. Caramba, que baita descoberta vocês fizeram. Mas por que esse parasita é o verdadeiro causador do diabetes tipo 2? O que ele faz de tão mal? É uma ótima pergunta, Andressa. Olha, segundo nossas pesquisas, esse parasita de nome científico Toxoplasma gondii, uma vez que contamina o organismo humano, consegue se alojar no pâncreas de forma quase imperceptível. E depois ele começa a atacar as células betas responsáveis pela produção da insulina. Então, sem que as células betas consigam produzir a insulina, rapidamente seus níveis de glicose disparam nas alturas. E com o tempo, aparece a diabetes tipo 2 e seus sintomas como formigamento nos pés e nas mãos, tontura, fraqueza, boca seca, visão embaçada com manchas, urina e sede excessiva, danos nos nervos e muitos outros. Para ficar ainda mais simples, eu posso mostrar aqui um experimento prático como esse parasita maligno bloqueia a produção de insulina no corpo. O que você acha? Pode ser? Daí criamos um laboratório aqui mesmo. Por mim seria perfeito. Então vamos lá? Provavelmente você já ouviu falar que a insulina é como uma chave que destranca as portas de nossas células para que o açúcar no sangue possa ser usado, certo? Sim, exatamente. Agora vamos imaginar que esse funil representa a célula saudável e essas bolinhas representam a insulina. Quando a célula está saudável, sem bloqueios, a insulina entra facilmente pela abertura e faz o seu trabalho. Agora quero que você imagine que esse papel plástico aqui representa aquele parasita chinês açucarado. Agora veja o que acontece. A insulina está lá, pronta para funcionar, mas não consegue passar devido ao parasita. É por isso que, embora o seu corpo esteja produzindo insulina, ele não pode fazer seu trabalho e seus níveis de açúcar no sangue disparam. Entendi perfeitamente agora, Takashi. Realmente esse experimento prático deixou tudo mais simples pra gente entender. Incrível, né? Mas sabe o que ainda é pior? O quê? Segundo um estudo feito pela Universidade de Okinawa, no Japão, se esse parasita não for eliminado o mais rápido possível, as chances são altas de que ele comece a se multiplicar e espalhar por todo o corpo e órgãos vitais, como coração, pulmão, fígado, rins e cérebro. E aí, como pode imaginar, isso causaria diversos danos e problemas à saúde, como inflamações severas, infecções graves, infarto, AVC, Alzheimer, insuficiência renal e muitas outras. Nossa, que terrível! Parece até um filme de terror um negócio desses. E espero nunca ser contaminada com esse parasita chinês. Aliás, lembrei de um ponto importante. Como os brasileiros se contaminam por esse parasita Takashi? E por que chinês no apelido? Excelente pergunta, Andressa. A verdade por trás disso é tão chocante quanto controversa.
controverso. Antes de explicar como esse parasita chega até a gente, tem um ponto importante que todo brasileiro precisa lembrar. Todo mundo sabe que a China é um dos países com o maior histórico de espalhar vírus perigosos para o planeta. Um dos casos mais recentes, o mais trágico, foi o Covid e, infelizmente, resultou em perdas significativas. Segundo um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, fortes indícios de que o coronavírus pode ter vazado acidentalmente de um laboratório de Wuhan, na China. Novamente, de forma acidental, esse vírus cruzou oceanos, chegou ao Brasil e provocou a pandemia global. Agora, aqui está o detalhe que pouca gente comenta. A mesma China que espalhou o vírus acidentalmente também lucrou mais de 247 bilhões vendendo vacinas, testes e medicamentos, segundo a revista Veja. Afinal, eles eram a principal fornecedora dos tratamentos e insumos usados no combate da Covid. Estranho, não é? Sim, isso já é de nossa desconfiança, Takashi. Agora, o que isso tem a ver com esse parasita chinês? Ainda não consegui entender. Simplesmente tudo. De acordo com pesquisas da Segurança Alimentar Chinesa, este parasita teve seus primeiros casos identificados na China há décadas atrás. Mas diferente de um vírus respiratório, esse parasita não é transmitido de pessoa para pessoa. Ele entra no corpo de forma muito sutil e perigosa através da comida. O estudo da Universidade Federal de Santa Catarina mostrou que mais de 94% dos alimentos consumidos pelos brasileiros estão contaminados com esse parasita, como o arroz branco, carnes, entre outros. E o problema é o que ele faz dentro do corpo. Esse parasita ataca o pâncreas e bloqueia a produção natural de insulina. Com o tempo, isso provoca picos constantes de glicose no sangue, levando ao desenvolvimento da diabetes tipo 2. Algumas pessoas, por motivos desconhecidos, simplesmente são imunes ao parasita, mas outras não. Gente, eu tô chocada. Mas por qual motivo a indústria farmacêutica chinesa faria essa maldade e espalharia esse parasita para todos? Pelo mesmo fato que ela fez com o Covid em 2019. Lucro. Os maiores tratamentos para combater diabetes do Brasil, como metformina e glifagem, são empresas da indústria chinesa e não do Brasil. Ou seja, eles são como um ladrão que rouba sua casa para depois te vender o cadeado. Enquanto eles criam o problema com o parasita, eles vendem a solução com os tratamentos vitalícios. Igual foi feito com o Covid e com todas as outras epidemias geradas pela China desde 1900 para cá. Interessante, não é? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sério, eu tô chocada. E sabe qual a prova final de tudo isso? Qual? É um estudo publicado em 2021, se não me engano, apontou que desde 1920, época em que esse parasita começou a ser introduzido ao Brasil, os casos de diabetes aumentaram mais de 4.500%. E desde essa época até os dias de hoje, 99,8% das pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2 no Brasil apresentam traços genéticos ou biológicos associados a esse parasita. Vamos ser sinceros, isso não pode ser coincidência. Esse parasita maligno é uma ação proposital e silenciosa da indústria farmacêutica chinesa para te manter refém de remédios e lucrar bilhões à custa da sua doença. O resultado? Ele bloqueia a produção natural de insulina, causando desequilíbrios na glicose, fadiga constante, compulsão por doces e, é claro, a temida diabetes tipo 2. Isso é realmente um ponto que faz muito sentido, Takashi. Agora ficou tudo mais claro na minha cabeça. Mas agora existe uma forma prática dos nossos telespectadores saberem se realmente estão contaminados com esse parasita chinês? Aí não vamos ter dúvida mais. Na verdade, existe sim. E é um simples teste rápido de 3 perguntas criado por médicos do instituto em que trabalho que vocês podem responder facilmente. Mas atenção, é necessário responder com extrema sinceridade, ok? Pergunta número 1. Nas últimas horas você sentiu muita sede e precisou urinar mais vezes que o comum? Pergunta 2. Você se sente muito cansado, com tonturas ou menos energia que o normal, mesmo após uma boa noite de sono ou um dia de atividade leve? Pergunta 3. Por último, me diga, quando você acorda e mede sua glicemia em jejum, ela quase sempre está acima de 120 pontos? Se você respondeu sim para algumas dessas 3 perguntas, provavelmente seu pâncreas está contaminado com esse parasita chinês. Isso significa que, além da diabetes, no futuro próximo, você pode desenvolver outros problemas de saúde, como inflamações severas, infecções, síndromes incuráveis, Alzheimer e outros problemas de saúde terríveis. Nossa, chocante. Mas então, pelo que eu entendi, a produção excessiva desse parasita é a verdadeira causa do diabetes tipo 2. Então, meu primeiro pensamento aqui é que a única coisa que precisamos fazer para controlar a glicose no sangue é combater a produção desse parasita, certo? Exatamente, Andressa. Perfeito. E o que as pessoas que assistem em casa precisam fazer para combater este parasita? Então, depois de descobrir que a chave para controlar e reduzir o diabetes tipo 2 era combater esse parasita do pâncreas, comecei a passar noites estudando e
procurando uma solução. Eu estava ficando desanimado, mas cheguei tão longe, eu não podia desistir assim. Especialmente porque na época minha mãe precisava de mim, né? E depois de muita luta e muitas horas de pesquisa, me deparei com um estudo inovador de 2023, publicado na prestigiada revista americana Nature Metabolism, sobre um composto encontrado em cascas de banana asiática, chamado transresveratrol, que era capaz de fazer uma completa desparasitação no pâncreas humano, eliminando principalmente o parasita Toxoplasma gondii. Esse nome transresveratrol era familiar para mim, mas não sabia totalmente do que se tratava. Quando pesquisei mais a fundo, notei que esse nutriente é amplamente consumido no Japão, meu país natal. Na verdade, é por isso que os japoneses têm taxas tão baixas de glicose no sangue, mesmo comendo doces e carboidratos de monte. Essa casca da banana asiática tem 47 vezes mais concentração de transresveratrol que qualquer outro componente ou fruta. No Japão, é conhecido como ajukakuzu, que significa destruição de açúcar. Essa fruta simples é considerada tão potente na cultura oriental que é frequentemente chamada de metformina asiática. Mas espere, antes que você saia daqui para pesquisar sobre esse nutriente, saiba que fazer no Brasil é como dar um tiro no pé. Digo isso porque o transresveratrol vendido aqui é pelo menos 34 vezes menos potente que o transresveratrol extraído dessa planta asiática. Por isso, nos próximos segundos, eu vou liberar uma fonte confiável e baratíssima dessa substância da casca da banana asiática para todo mundo de casa experimentar. Olha só, aí você me deixou curiosa, hein? Fiquem aqui para ver, pessoal. Perfeito. Até então, ninguém nunca soube o porquê desse transresveratrol funcionar tão bem no controle do açúcar no sangue. Então decidimos testar isso em grande escala. Com transresveratrol puro, reunimos 1.780 pacientes diabéticos para avaliar os efeitos. Durante 6 semanas, todos receberam a dose diária do nutriente. Os resultados foram históricos. Os níveis médios de açúcar no sangue, que estavam em 245, despencaram para 89 pontos. Nas 2 primeiras semanas, 87% dos participantes já tinham estabilizado a glicose abaixo de 100 pontos, algo que não conseguiram há anos. Os outros 13% conseguiram regular até a 3ª semana. E tem mais, todos os participantes com sobrepeso eliminaram até 10 quilos de pura gordura e, principalmente, o parasita Toxoplasma gondii foi completamente eliminado de 98% dos pacientes. Realmente impressionante, Takashi. Agora, pesquisador Takashi, nos tire uma dúvida muito pertinente que não para de martelar na minha cabeça. Eu acredito que nossa audiência também tem. Tudo isso me parece ótimo. O parasita do pâncreas, o transresveratrol puro, encontrado na casca da banana asiática, a reversão da diabetes. Mas se isso é tão revolucionário assim, por que nós nunca tínhamos ouvido falar disso antes? O Japão nunca compartilhou esse conhecimento? Por quê? Você sabe? Essa é uma excelente pergunta, muito boa mesmo. Posso ser um pouco polêmico aqui? Claro, fique à vontade. Depois do que você já revelou pra gente, mais um pouco de polêmica não mata, né? Estamos aqui pra revelar a verdade nua e crua mesmo. Certo, então isso se dá por um motivo bem simples de entender. Como esse tratamento é 100% natural, feito com um composto extraído diretamente da natureza, sem nenhuma modificação de laboratório, ele não pode ser patenteado. Ou seja, nenhuma indústria pode dizer que é dona do transresveratrol natural puro da banana asiática. E isso, para a indústria farmacêutica, é um pesadelo, porque se a população mundial tivesse acesso a essa fórmula, os lucros bilionários que essas empresas faturam todos os anos com remédios para diabetes desabariam. E aqui vem a parte mais revoltante. Foi feito um acordo de silêncio. Como assim, Takashi? Em 1963, um acordo secreto foi feito chamado de Tratado 100, onde os grupos farmacêuticos chineses pagaram somas milionárias a pesquisadores japoneses para manterem esse conhecimento em segredo por pelo menos 100 anos. Eu mesmo só sei sobre a existência desse acordo porque faço parte do nível mais alto de pesquisa sobre doenças na América Latina. Eles preferem esconder uma solução segura e acessível do que perder dinheiro. E somos nós, a população em geral, que sofremos com essa ganância desenfreada. Caramba, mais uma vez você chocou a gente. E de fato, isso faz muito sentido. É algo que a gente não para pensar. É triste saber que muito do sofrimento das pessoas com a diabetes poderia ser tão evitado se não fosse essa corrupção imensa, né? Mas nós estamos aqui para falar de coisa boa. Então nos diga, você conseguiu contornar essa situação? Quais foram os seus próximos passos? Então é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Pois após isso, eu
eu entendi que não iria depender dessa indústria suja que só pensa em lucrar em cima de pessoas inocentes. Então, como eu sou pesquisador na área, decidi eu mesmo fazer minha própria solução para diabetes à base do extrato concentrado de transresveratrol dessa casca da banana asiática. Mas não sou bioquímico e não tenho permissão para trazer transresveratrol para o Brasil. Então tive a brilhante ideia de entrar em contato com a Nature Biotech, um laboratório de suprimentos naturais de ponta, com sede em Tóquio, no Japão. Esta é a única empresa de suprimentos que realmente tem um compromisso genuíno com a descoberta científica e soluções naturais. Então eles enviaram aqui uma boa quantidade do resveratrol puro do Japão e com isso comecei a trabalhar em fórmula especial aqui mesmo no Brasil, no meu laboratório. Porém, eu ainda não estava satisfeito. Eu queria criar algo realmente muito poderoso que não só controlasse a glicose no sangue, como também oferecesse outros benefícios. Por isso, decidi acrescentar mais 2 ingredientes especiais à fórmula. O primeiro ingrediente é o extrato da raiz de cúrcuma indiana. Essa não é igual à simples cúrcuma que costumamos consumir aqui no Brasil. Essa raiz de cúrcuma é originária da Índia e é a especiaria mais poderosa do planeta contra a gordura acumulada que, como todos sabem, tem influência direta nos níveis de açúcar no sangue. De acordo com um estudo publicado em 2012 pelo jornal Medical Journal, o extrato da raiz de cúrcuma indiana pode triplicar a produção de uma célula chamada adiponectinas, também conhecida como ADPs. Essa célula, produzida em excesso, desinflama completamente o corpo humano e pode acelerar o metabolismo em até 7 vezes. Não é à toa que grandes celebridades brasileiras que emagreceram muito nos últimos tempos usam diariamente essa raiz de cúrcuma indiana para desinchar e perder gordura. O segundo ingrediente que adicionamos foi o picolinato de cromo. Este é o diurético antioxidante mais potente da natureza. Essa é uma poderosa substância que participa de mais de 300 processos biológicos essenciais do organismo humano para limpar sua corrente sanguínea e reduzir os danos causados por bactérias acumuladas durante anos. Resumindo, o picolinato de cromo não apenas ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, mas também apoia a imunidade, ajuda a combater a inflamação e o desconforto nas articulações e protege ativamente seu corpo contra várias condições crônicas. E por fim, o terceiro ingrediente que adicionamos é a coenzima Q10. É um supressor natural da fome, mas o que pouca gente sabe é o efeito poderoso que ele tem no cérebro. Ela estimula a produção de dopamina e serotonina, hormônios ligados ao humor, foco, energia e equilíbrio. Isso protege contra ansiedade, depressão e melhora o bem-estar mental. Para quem sente tontura e cansaço por causa do diabetes tipo 2, a coenzima Q10 pode ser um verdadeiro milagre. Nossa, é realmente uma combinação muito forte de ingredientes. Então imagino que agora finalmente você conseguiu ajudar sua mãe. Foi exatamente isso que eu fiz. Após tudo isso, eu tinha em mãos a fórmula natural mais poderosa do Brasil para eliminar o verme diabético e reverter a diabetes. Então eu reuni um grupo com 72 voluntários que estavam numa situação delicada de diabetes tipo 2. Entre eles estava minha mãe. Então eu expliquei a eles que deveriam tomar a fórmula natural de 4 ingredientes todos os dias pela manhã por 2 semanas. Nossa, que bacana, hein? Mas me conta, como foram os resultados? Foi o que você esperava? Tenho certeza de que nossos telespectadores estão ansiosos para saber o desfecho dessa história incrível e como eles podem conseguir essa mesma fórmula natural para usar em casa e reverter completamente a diabetes. Então, quando eu pedi para os voluntários enviarem os resultados após 2 semanas para monitorar a evolução do quadro, eu não esperava que fosse obter a resposta tão positiva. Por isso, eu gostaria de mostrar alguns depoimentos que recebi das pessoas que fizeram parte do estudo. Consegue passar aí na tela? Claro, pode colocar aí agora a produção. Olá, pessoal do programa Saúde e Ciência. Eu me chamo Maria Alves, eu tenho 47 anos e queria contar como foi a minha experiência usando o tratamento natural do pesquisador Takashi Yamamoto. Bom, como eu sou muito desconfiada, de início eu duvidei que iria funcionar, mas eu resolvi dar uma chance mesmo assim. Nos primeiros 5 dias eu já notei uma queda considerável na minha glicose, o que me animou muito. Na segunda e terceira semana eu comecei a me sentir mais cheia de energia, com menos vontade de encher a cara nos doces, sabe? Mas depois de 3 meses inteiros que eu finalmente consegui reverter por completo a diabetes tipo 2. O meu endócrino ficou chocado com os resultados. Tanto é que até suspendeu o uso de metformina e das injeções de insulina. Enfim, eu recomendo o tratamento a todos.
Assim, eu estava completamente apavorada com meus níveis de glicose. Eles estavam frequentemente na casa dos 250, até mais. Eu era diabética do tipo 2 há mais de 6 anos e morria de medo de sofrer o pior, sabe? Tipo um infarto, ter um pé amputado, ou até mesmo perder a visão. A gente pensa nisso, né? Mas graças a Deus e ao pesquisador Takashi, tudo isso mudou. Eu comecei a usar a sua solução 100% natural e não só consegui controlar a tipo 2, como também reduzir drasticamente a minha glicose. Hoje ela fica em média de 95 pontos, com a glicada em 5,5%. Olha, rapaz, era complicado abaixar a minha glicose, viu? Eu conseguia, era de jeito nenhum. Eu cortei até a cervejinha dos finais de semana que a minha mulher falou pra eu cortar, né? Cortei pão, massa, açúcar, tomei aquela tal de metformina. Eu tentei de tudo, rapaz. Tudo mesmo, mas infelizmente nada adiantou pra mim. Mas aí o meu neto me enviou uma entrevista daquele pesquisador Takashi Yamamoto. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Eu não sei direito. E daí foi quando eu conheci essa solução inovadora e 100% natural, que finalmente funcionou para mim e expulsou essa doença de uma vez. Atualmente a minha glicose fica controlada entre 80% e 105%. Eu tenho muito mais energia, disposição e a minha saúde melhorou de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Por isso eu sou muito grato pelo pesquisador Takashi. Valeu aí! Quando eu recebi esses vídeos, eu fiquei empolgado e tentei falar com a minha mãe para saber se estava funcionando para ela também. Afinal, ela era a pessoa que eu mais queria ajudar no mundo. Quando finalmente nos encontramos, eu pude ver a mudança em seu rosto e em sua postura. Ela parecia se sentir melhor, mais cheia de energia, sabe? Não havia sinais de tristeza ou desânimo com a vida. Então eu perguntei como ela estava se sentindo. O que ela me disse é até hoje um dos maiores orgulhos da minha carreira. Ela olhou para mim com os olhos cheios d'água, com a voz meio trêmula e me disse as seguintes palavras. Obrigada, meu filho, por não ter desistido de mim. Você salvou a vida da sua mãe. E foi aí que nós nos abraçamos muito forte e eu chorei com ela. Foi muito emocionante para mim ver minha mãe livre das garras da diabetes tipo 2. Ela disse que não tinha mais tonturas ou formigamentos. Seu corpo não doía mais. Sua glicose estava completamente controlada, abaixo de 100 pontos, com a glicada em 5,5%. Seus níveis de energia e disposição estavam nas alturas. E de brinde, ela conseguiu até mesmo perder 8 quilos de gordura na barriga. Basicamente, minha mãe passou de uma diabética desesperada à beira da morte para uma mulher que se livrou da cirurgia, teve sua doença completamente revertida e agora estava se sentindo mais jovem e saudável como nunca. Eu não consigo nem descrever em palavras a felicidade que senti. Depois de anos sofrendo com a glicemia descontrolada e com todos os outros sintomas terríveis, minha mãe finalmente pôde experimentar um pouco do sabor da vitória. Essa experiência foi um dos maiores orgulhos da minha carreira. Primeiro, porque ajudei a mulher que me criou. E segundo, porque a solução que desenvolvi apresentou cerca de 97,4% de eficácia para todos os testes. Nossa, que coisa boa, especialista Takashi. Eu fico muito feliz e aliviada em saber que houve um final feliz para sua mãe. Então, depois desses resultados tão impressionantes, qual foi o seu próximo passo? Imagino que começou a processar a fabricação da solução e liberação para todos que pediam. Sim, eu e minha equipe combinamos todos esses 3 ingredientes em cápsulas pequenas e fáceis de engolir com absorção rápida e 37 vezes mais eficaz que os métodos comuns. Depois disso, os próximos passos foram apresentar a fórmula ao Comitê Brasileiro de Endocrinologia e para a Anvisa, esperando que fosse aprovado para se iniciar a produção. E graças a Deus, o processo de aprovação foi bem tranquilo. Nossa, que incrível! E qual foi o nome que vocês deram à fórmula? Demos o nome de Glicorin, a primeira fórmula 100% natural, feita com extrato concentrado do transresveratrol da casca da banana japonesa, mais 3 ingredientes especiais que juntos é capaz de eliminar completamente o grande causador da diabetes e reverter completamente o quadro de qualquer pessoa. Adorei o nome, especialista Takashi. Pode nos falar mais sobre o Glicorin e como essa solução fantástica funciona? Eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar ansiosas para saber mais agora. Tem muita gente que está nos acompanhando que precisa eliminar a diabetes tipo 2 urgentemente, né? Claro, Andressa. Olha, ao longo de mais de 20 anos de carreira, já vi inúmeras pessoas que tentaram de tudo para controlar a diabetes. Seja injeção de insulina, dietas malucas, exercícios ou remédios caros. Mas no final, além de não conseguirem resultados satisfatórios, muitos ainda tiveram efeitos colaterais e continuaram sofrendo. Certamente eu não conheço uma solução natural que funcione tão bem para controlar a glicose quanto o Glicorin. Essa fórmula é o que há de mais moderno quando se trata de combater a diabetes. Isso porque nela contém o transresveratrol asiático na sua forma mais pura. E com ele
em seu corpo você consegue combater a verdadeira causa do problema, eliminando os parasitas do pâncreas. Com isso, você controla a glicemia abaixo dos 100 pontos, mesmo comendo suas comidas favoritas e tomando uma cervejinha no final de semana. Por esse motivo, eu recomendo o Glicorin para todos que sofrem com diabetes. Desde que lançamos essa solução ao público, já ajudamos mais de 17 mil brasileiros a se libertarem dessa condição, dando adeus às dores, cansaço, formigamento nos pés e os picos de açúcar no sangue. E não é só isso. Essas pessoas também não sofrem mais com visão embaçada e nem com aqueles problemas de cicatrização lenta. Sem falar que recuperaram as noites de sono reparadoras e hoje se sentem com mais energia do que nunca. E todo aquele medo paralisante de sofrer amputação, entrar em coma ou de ficar cego, estão reduzidos a praticamente zero usando essa fórmula natural, eliminando a necessidade de gastar com remédios caros todos os meses e também de se furar com as agulhas. Inclusive, eu separei o relato da Rosa, uma mulher que sofria há anos com diabetes. Veja como ela está agora. Nos primeiros 3 dias, eu não notei nenhuma mudança. Eu já estava desconfiada que não funcionaria, até que no 4º dia, o meu açúcar no sangue baixou de 160 para 120, sem eu mudar nada na alimentação. Com o passar dos dias, fui sentindo vários benefícios, mas na 6ª semana, algo incrível aconteceu. Eu estava cheia de energia e sem fazer dieta, perdi quase 12 quilos. E o mais surpreendente foi a minha glicemia em jejum, que sempre ficava entre 140 e 160. Estava estabilizada em 90. Após anos lutando contra a diabetes tipo 2, finalmente estou livre da doença. Que maravilha, Takashi. E como funciona o uso do Glicorin? Precisa de receita? Não é necessária a receita, já que é 100% natural, livre de contraindicações e sem nenhum efeito colateral. Todos os ingredientes são puros e aprovados pela Anvisa, e sua produção segue padrões de qualidade rigorosos no laboratório de última geração. Na verdade, o uso é super simples. É só tomar uma cápsula com um copo de água antes do café da manhã e deixar os ativos do Glicorin fazerem todo o trabalho para você. Nossa, super simples e prático. Agora, eu imagino que os nossos telespectadores já devem estar morrendo de vontade de adquirir essa solução maravilhosa. Então, como eles podem matar essa ansiedade e ter acesso imediato ao Glicorin? Você levantou um ponto importante, Andressa. Eu vou aproveitar para dar 2 recados rápidos para quem nos assiste. O primeiro é que priorizamos a qualidade do Glicorin. Por isso, somos obrigados a produzir pequenos lotes que levam 5 meses para ficarem prontos. Esse tempo é essencial para importar os nutrientes de alta qualidade e assegurar a melhor fórmula possível. Além disso, graças ao marketing boca a boca, a demanda superou de longe a nossa capacidade de produção. Por isso, quando temos estoques disponíveis, eles costumam acabar logo nos primeiros dias, porque 94% dos nossos clientes optam por garantir logo 5 frascos do Glicorin. Bom, isso realmente faz muito sentido, porque quanto mais se usa a fórmula, melhores são os resultados, não seria isso? Exatamente, é isso mesmo. O segundo aviso é que o Glicorin já está disponível em nosso site oficial e em um instante vou disponibilizá-lo também para a sua audiência. Ele não é vendido em farmácias porque eles querem aumentar o preço e nós não concordamos. Além disso, não é possível encontrar Glicorin nas lojas online como Mercado Livre ou Magazine Luiza devido à grande quantidade de produtos falsificados. Para quem está nos acompanhando aqui hoje, eu consegui garantir algo mais que especial, Andressa. Excelente especialista, Takashi. E o que seria? O senhor acha que poderíamos oferecer uma promoção para os telespectadores que estão assistindo? Porque depois de tudo que você mostrou, eu odiaria saber que alguém não conseguiu garantir o Glicorin por motivos financeiros. Bom, nosso objetivo é ajudar 100 mil pessoas ainda este ano. E sabemos que quanto mais acessível for o Glicorin, mais rápido vamos atingir essa marca. Por isso, em breve lançaremos a campanha O Fim da Tipo 2, com condições muito especiais para os nossos clientes. Então eu conversei com a minha equipe e consegui reservar 200 frascos, já com essas condições especiais antecipadamente, apenas para a audiência do Saúde e Ciência. Que demais! E como funciona a campanha O Fim da Tipo 2? Será o maior desconto da história para garantir o Glicorin. Isso porque uma das condições é que vamos dar 2 frascos de graça para quem garantir ele hoje. Segunda condição é que nós vamos emitir um certificado autenticado de garantia estendida para o Glicorin. Este certificado é uma comprovação de que, caso o produto não entregue os resultados prometidos, a pessoa pode pegar todo o dinheiro de volta. Por isso, apelidei essa garantia de garantia blindada. Isso porque cada frasco do Glicorin terá 2 meses de garantia incondicional, ou seja, são 60 dias para testar o Glicorin sem nenhum risco. Caso não se sinta 100% satisfeito,
satisfeito, fique à vontade para pedir todo o dinheiro de volta. Essa é a proposta. E não estamos fazendo isso à toa, mas sim porque confiamos totalmente na fórmula poderosa do Glicorin. Nossa, que demais. Acho que nunca vi uma garantia tão forte assim. Agora vamos aos detalhes dessa promoção? Já vou revelar nossa promoção exclusiva. Mas tem uma pergunta para quem nos assiste. Você consegue imaginar como será a sua vida quando você estiver completamente livre da diabetes tipo 2? Imagine como será quando finalmente voltar a comer coisas que gosta, sem medo ou peso na consciência. Imagine não precisar mais gastar rios de dinheiro com consultas ou remédios todos os meses e nem ficar se espetando com agulhas todos os dias. Imagine ter o controle da sua saúde e aproveitar ao máximo uma vida de qualidade junto da sua família, vendo seus filhos e netos crescerem e saber que estará ao lado deles sempre que eles precisarem. Sabendo disso, quanto você acha que o Glicorin deveria custar? Tenho certeza que você concordaria que valeria milhares de reais. É por isso que poderíamos cobrar facilmente R$1.000. Afinal, esse é o valor que milhões de brasileiros gastam todos os anos com medicamentos de farmácias e consultas que nunca resolvem o problema. Mas sabemos que esse é um valor que ficaria pesado no bolso da maioria dos brasileiros. Nosso objetivo aqui não é enriquecer, mas sim ajudar as pessoas. Então, por mais que o preço normal em nosso site oficial seja de R$499 por frasco do Glicorin, também não vamos cobrar isso. Somente hoje, como parte da campanha O Fim da Tipo 2, você vai poder garantir o seu frasco de Glicorin por apenas 4 vezes de R$52,99. E tem mais. Somente na data de hoje, eu vou oferecer um pacote promocional ainda melhor. Se você pedir 3 frascos do Glicorin, você ganhará mais 2 frascos inteiramente grátis, totalizando 5 frascos do Glicorin por apenas 12 vezes de R$39,86, ou seja, menos de R$1,40 por dia para viver livre das diabetes tipo 2. Que beleza, hein? Incrível. Mas lembrando que essa oferta, junto do frete grátis, são exclusivamente para os telespectadores do Saúde e Ciência, principalmente enquanto durarem os estoques. Ouviram, né, pessoal? Vocês precisam ser rápidos e aproveitar. E como o pessoal de casa pode pedir o kit do Glicorin? Olha, Andressa, eu pensei em deixar algum botão liberado para o pessoal clicar e garantir o Glicorin. Pode ser? Assim, quem tiver interesse em adquirir o Glicorin e aproveitar essa incrível promoção, pode reservar seu kit enquanto ainda há estoque. Perfeito. Vamos fazer isso então. Olha só, se você está assistindo esse programa agora e quer começar a reverter a diabetes tipo 2, basta selecionar seu kit de 5 frascos embaixo desse vídeo ou qualquer outro kit de sua preferência. Aproveita, pessoal, porque essa promoção exclusiva só vai durar enquanto ainda temos estoques disponíveis. Como falei, no momento temos apenas 200 frascos e podem se esgotar já na próxima hora. Quando acabar o nosso estoque, vai levar cerca de 5 meses até que o outro lote seja disponível. E com o aumento do dólar, muitos fornecedores já nos avisaram que o preço dos nutrientes da fórmula vai subir, o que nos obrigará a aumentar o preço do Glicorin. Então, a única chance de garantir seu kit do Glicorin com esse preço histórico é agora. Aproveita, pessoal, já seleciona o seu kit do Glicorin agora mesmo para não perder. Bom, e se você ainda está um pouco cético, não se preocupe. Embora a gente tenha nota máxima nas avaliações feitas por nossos clientes, entendemos a sua cautela. Afinal, a gananciosa indústria farmacêutica está mentindo para você há décadas, te empurrando goela abaixo soluções que nunca resolvem seu problema de verdade. Por isso, para que você não tenha nenhum risco, nós assumimos toda a responsabilidade aqui, fazendo o seu pedido do Glicorin. Agora nós vamos emitir seu certificado de garantia para te dar o máximo de segurança possível. É exatamente esse. Esse certificado é uma comprovação de que, caso o produto não entregue os resultados prometidos, você pode pegar o seu dinheiro de volta. Como eu te falei, Andressa, apelidei essa garantia de garantia blindada. Isso porque se você não sentir sua glicemia despencando e se estabilizando em níveis saudáveis, mesmo após comer aquela sobremesa depois do almoço, se você não sentir os formigamentos nos pés sumindo, a sua visão ficando mais nítida, se você não sentir que está ficando com mais energia e disposição para fazer suas atividades diárias, ou se não perceber os quilos extras da balança derretendo dia após dia, é só enviar um e-mail e pedir seu dinheiro de volta. Em até 24 horas, te enviaremos 100% do dinheiro investido direto para sua conta, sem burocracia e sem palavrinha miúda. Isso mesmo, durante todo o seu tratamento, você estará protegido com 2 meses de garantia incondicional para cada frasco que você comprar. Ou seja, comprando um frasco, você terá 2 meses para testar e pedir todo o seu investimento de volta. Comprando 3 frascos, você terá 6 meses inteiros de garantia. Comprando 5 frascos, você terá o período de 10 meses para usar o Glicorin. E se por algum motivo não estiver 100% satisfeito, poderá pedir todo o seu dinheiro de volta.
Agora me diz, tem como ser melhor que isso? Você já viu algum médico ou farmácia fazer isso? Eu acho que não. Nós fazemos isso porque temos plena confiança da fórmula do Glicorin, que é cientificamente comprovada e aprovada por milhares de pessoas. Olha que incrível, pessoal. Aproveite para experimentar o Glicorin, porque não tem risco algum. Isso mesmo, Andressa. E para fazer o pedido do Glicorin é bem fácil. Vou explicar para o pessoal de casa que nunca comprou na internet. Selecione o kit de sua preferência abaixo do vídeo, tocando em próximo passo. Então você será levado para uma das maiores plataformas de pagamento do Brasil. Uma página 100% segura e protegida de ponta a ponta. Ou seja, os seus dados estarão completamente seguros e ninguém terá acesso a eles. Chegando na página, são apenas 3 passos simples para fazer o pedido. O primeiro passo é preencher suas informações básicas, como nome e e-mail. O segundo passo é preencher o endereço para onde devemos enviar o seu kit Glicorin com frete grátis. O terceiro e último passo é preencher as informações de pagamento. Você pode fazer seu pagamento pelo cartão de crédito, parcelando em até 12 vezes ou à vista no Pix. Bem simples de comprar, né? Ah, e uma pergunta muito importante. Qual é o prazo de entrega do Glicorin? É bem rapidinho. Após a confirmação do pagamento, vamos enviar o seu kit no mesmo dia, em um pacote discreto com total privacidade, e você receberá o rastreio para acompanhar a entrega. De acordo com a sua região, você recebe seu kit do Glicorin dentro de 5 a 7 dias direto no seu endereço. Então, a única coisa que você precisa fazer é descer essa tela para baixo, escolher seu kit e tocar o botão amarelo escrito. Próximo passo. Lembrando que recomendamos o kit de 5 frascos, mas você também pode escolher qualquer outro. Excelente. Bom, o papo está ótimo, aprendemos muito, mas estamos caminhando para o final do programa. Você tem mais algum recado para o pessoal de casa, Takashi? Sim, Andressa. A verdade é que agora você está diante de 2 caminhos que podem mudar sua vida para sempre. O primeiro é ignorar todas as provas e relatos que mostramos e fechar esse vídeo sem aproveitar a chance de experimentar o Glicorin. Bom, eu não vou ficar chateado. Está tudo bem se for assim. Mas o que você acha que vai acontecer com você se continuar parado e não fizer nada? O que acontecerá se você deixar a diabetes destruir sua vida? Você vai continuar pulando de remédio para remédio? Vai viver se furando com agulhas? Vai viver se privando de comer coisas que tanto gosta? E viver até o dia da sua morte com medo de sofrer um coma diabético, ter uma parte do corpo amputada ou então ficar cego? Você estará disposto a correr todos esses riscos apenas para economizar menos de R$1,40 por dia? Eu acredito que não. É por isso que recomendo o segundo caminho, que é assumir o controle de sua vida. É aceitar a ajuda de quem já conseguiu livrar milhares de pessoas da diabetes e garantir o Glicorin. Nessa oportunidade de levar 3 frascos e ganhar mais 2 grátis, com garantia estendida e frete gratuito. E assim reverter completamente a diabetes tipo 2, eliminando seus sintomas e mantendo a glicose estabilizada abaixo de 100 pontos. Olha só, imagine se você pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar anos atrás. Quando você não tinha diabetes e sua glicose estava 100% saudável, provavelmente você entraria, não é? É isso que eu estou te proporcionando aqui. No entanto, tudo que eu posso fazer é te apresentar essa oportunidade. Afinal de contas, eu não posso tomar a decisão por você. No final, a escolha é somente sua. Então, espero de coração que se dê a chance de aproveitar essa oportunidade e cuide do que é mais importante, a sua saúde. Bom, acredito que é isso, Andressa. Maravilha. Bom, espero que você de casa tenha gostado do programa de hoje com o pesquisador Takashi Yamamoto. Foi uma honra ter você com a gente aqui, viu? Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento e muito sucesso na sua carreira. Que você continue com esse propósito de ajudar as pessoas e isso faz toda a diferença. É isso, Andressa. Imagina, o prazer foi todo meu. Espero poder voltar aqui pra gente conversar outra vez. Abraços para o pessoal de casa e que Deus abençoe a todos. Ainda por aqui, se você ficou com alguma dúvida, agora vamos responder todas as perguntas que recebemos durante o programa Saúde e Ciência de hoje. A primeira pergunta foi do João Batista de Campinas, que disse o seguinte: estou usando o Glicorin há 10 dias e já estou sentindo mais energia. Os níveis de glicose diminuíram. É normal acontecer isso em tão pouco tempo? A resposta é sim. Isso é super comum. Muitas pessoas relatam sentir os benefícios logo nos primeiros dias por conta da fórmula concentrada do Glicorin. Rapidamente, os ativos expulsam os parasitas do pâncreas e ele já volta a produzir insulina no máximo potencial. E com isso, o açúcar vai se estabilizando. Então pode ficar tranquilo, João. Isso é comum. A segunda pergunta foi da Arlete dos Santos, de Fortaleza. Doutor, como vou saber que o Glicorin está funcionando? E ele é seguro? Quero saber, pois tenho pressão alta. Olha,
Os benefícios do glicorin são impressionantes. Claro que cada organismo é único e a velocidade dos resultados pode variar de acordo com cada pessoa, mas a maioria dos nossos clientes relata um aumento de energia já nos primeiros dias, seguido da melhora na circulação sanguínea e visão. E é claro, o controle da glicemia e sim, o glicorin é 100% seguro. Todos os ingredientes da fórmula são naturais e preparados com a melhor qualidade possível e não geram nenhum efeito colateral. Então, se você tem hipertensão ou qualquer outro problema, pode ficar despreocupado. Agora, caso você tenha alguma condição especial de saúde, algo bem específico, recomendamos consultar seu médico antes de começar o seu tratamento. A terceira pergunta é do José, de Conceição, Rio de Janeiro. Olá, queria saber em quanto tempo, mais ou menos, os frascos chegam na minha casa. Eles vêm em uma embalagem discreta? Por mais que o tempo médio seja de 5 a 7 dias úteis, nossa equipe faz o envio dos frascos do glicorin praticamente na mesma hora que o pagamento é aprovado. E com a nossa parceria com os Correios, as entregas são feitas rapidamente. Então, dependendo da região em que você mora, esse tempo pode ser menor. E pode ficar tranquilo, pois nós enviamos seus frascos em embalagens totalmente discretas e que não mostram nada do conteúdo. A quarta pergunta é do Rubens, também de Campinas, que diz: doutor, e se não funcionar para mim? Rubens, não precisa se preocupar com isso, pois a fórmula já foi testada e aprovada por milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil. Claro que cada organismo é diferente, alguns sentem os efeitos nos primeiros dias, outros depois de uma semana, mas os resultados são certos. Porém, se você usar com constância na sua rotina e não tiver resultado, você está totalmente protegido por nossa garantia incondicional de 60 dias para cada frasco que você pedir. Então, durante todo o tempo que você estiver usando o glicorin, você estará 100% protegido e poderá solicitar o reembolso total do valor investido. E a quinta pergunta foi o Leandro Figueira, de São Paulo, que enviou: quantos frascos de glicorin devo pedir para controlar minha diabetes? Nossos estudos mostram que em até 6 semanas tomando o glicorin, você vai ter limpado os parasitas do seu corpo e vai começar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Porém, quanto mais tempo você fizer o uso do glicorin, mais benefícios você terá. E por esse motivo que 94% dos nossos clientes pedem um kit de 5 frascos, pois eles querem garantir todos esses benefícios pelo máximo de tempo possível. Porém, se o pacote com 5 frascos estiver fora do seu alcance no momento, nós entendemos perfeitamente. E é por isso que oferecemos a opção de começar com 3 frascos, ou até mesmo um único frasco também. O mais importante é começar o tratamento o quanto antes. Então deslize a página para baixo e escolha o kit do glicorin de sua preferência abaixo desse vídeo. E a última pergunta foi do seu Odemar de Ilhéus, Bahia, que enviou o seguinte: gostei muito do glicorin, principalmente por focar na causa raiz do meu problema, mas não estou acostumado a fazer compras na internet. Como posso entrar em contato com algum atendente? É só arrastar essa tela para baixo e clicar no botão Falar no WhatsApp e uma de nossas atendentes vai te ajudar a fazer seu pedido com o maior prazer e também emitir seu certificado de garantia. Bom, espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas e te ajudado a escolher a melhor opção. Espero de coração que você garanta seu kit de glicorin e se livre da diabetes tipo 2 definitivamente. Você merece voltar a viver com saúde, energia, felicidade. E o glicorin pode te ajudar com isso. Bom, nós vamos ficando por aqui. Queremos te agradecer pela atenção e por ter passado esse tempo aqui com a gente. Até mais!